Pinóquio. Há muitos e muitos anos, numa vila italiana, viveu um homem chamado Geppetto, que fabricava caixinhas de música e relógios. Um dia, ele fez um boneco e o chamou de Pinóquio. Naquela noite, Geppetto viu uma estrela no céu e fez um pedido. Em seguida, ele olhou para o seu gato Fígaro e disse: "Eu gostaria tanto que o meu pequeno Pinóquio fosse um menino de verdade." Depois que Geppetto foi dormir, a Fada Azul veio visitar a oficina dele. "Bom, Geppetto," ela disse, "você proporcionou tantas alegrias para os outros que merece que o seu sonho se torne realidade." A Fada Azul tocou o boneco com a sua varinha de condão. "Bonequinho de madeira, desperte. Eu lhe concedo o dom da vida." E em um piscar de olhos, Pinóquio ganhou vida. "Oh, eu posso falar!" ele gritou. "Sou um menino de verdade?" "Não, Pinóquio, mas só depende de você para que o desejo de Geppetto de fato se torne realidade. Prove a sua coragem, honestidade e generosidade, e um dia você será um garoto de verdade." A Fada Azul resolveu pedir ao Grilo Falante para ajudar o Pinóquio. O Grilo Falante era um pequeno animal que passava de casa em casa em busca de um lugar quente para ficar e cantar. Ele estava sempre usando um terno e carregando um guarda-chuva. E naquela noite, ele havia escolhido a oficina de Geppetto para se abrigar. A Fada Azul tocou o grilo com a sua varinha, e com isso ele se transformou na consciência de Pinóquio. Ele era a voz da razão que poderia ajudar o boneco a distinguir o certo do errado. Antes de partir, a Fada Azul ainda disse: "Lembre-se, Pinóquio, de ser um bom garoto e sempre deixar que a sua consciência seja o seu guia." Mais tarde, Geppetto despertou e percebeu que o seu precioso boneco de madeira tinha ganhado vida. Ele abraçou Pinóquio e rodopiou com o boneco pelo ar. "Meu desejo se tornou realidade!" ele gritava. Em seguida, Geppetto apresentou orgulhosamente o menino ao gato Fígaro e à peixinha Cléo. Depois de comemorarem, todos foram dormir. Na manhã seguinte, Geppetto deu a Pinóquio uma maçã e um livro e o mandou ir à escola. "Tenha um bom dia, meu filho," ele disse, "e volte logo para casa." Pinóquio saiu sem o grilo falante, que tinha perdido a hora. No caminho, uma raposa chamada João Honesto convidou Pinóquio para ir a um espetáculo de teatro. A raposa disse ao boneco que ele poderia ficar famoso e que, assim, ele não precisaria ir à escola. O grilo acordou apressado e acabou conseguindo alcançar o Pinóquio. Tentou impedi-lo, mas ele já tinha decidido ir ao teatro. Naquela noite, Pinóquio se divertiu muito, dançando no palco. A plateia o adorou e Stromboli, o dono do teatro, ficou muito animado. Mas quando Pinóquio tentou voltar para casa, Stromboli o trancou em uma gaiola. O grilo falante tentou abrir a gaiola, mas não conseguiu, e Pinóquio começou a chorar.
Acho que nunca mais verei o meu pai novamente, ele lamentou. Então, a fada azul apareceu e perguntou a Pinóquio por que ele não tinha ido à escola. Ele mentiu, dizendo para ela que tinha encontrado um monstro no caminho. Então, de repente, seu nariz começou a crescer. E quanto mais ele mentia, mais seu nariz crescia, até que ficou tão grande que folhas começaram a brotar dele, como se fosse um galho de árvore. E já estava tão grande que um ninho de passarinhos acabou aparecendo na ponta do nariz. Acho que você não está dizendo a verdade, apontou a fada azul. A mentira só cresce, Pinóquio, até ficar grande como o nariz no seu rosto. Pinóquio prometeu à fada azul que nunca mais iria mentir. Ela fez com que o nariz dele voltasse ao tamanho natural e destrancou a gaiola. Pinóquio e o grilo falante fugiram de lá o mais rápido que puderam. Mas quando Pinóquio estava voltando para casa, ele se encontrou com João Honesto novamente. A raposa malvada o convenceu desta vez a ir a um lugar chamado Ilha dos Prazeres. Pinóquio subiu na carroça junto de um bando de garotos. Não vá, Pinóquio, gritou o grilo falante. Mas já era tarde demais. Na Ilha dos Prazeres, Pinóquio e os outros meninos correram à vontade e se fartaram de doces. O grilo ainda tentou convencer Pinóquio a ir embora de lá, para que ele tivesse uma chance de se tornar um garoto de verdade. Mas Pinóquio preferiu ficar. Sua alegria, no entanto, não durou muito. Subitamente, orelhas e rabo de burro começaram a crescer. Pinóquio ficou assustado. E então, ele e o grilo falante saíram correndo da Ilha dos Prazeres, pois tudo o que Pinóquio queria era ver o seu pai. Ao chegar em casa, Gepeto não estava lá. Pinóquio ficou muito preocupado e se perguntou para onde o pai poderia ter ido. Então, uma pomba apareceu, trazendo um bilhete. Nele estava escrito que Gepeto tinha seguido rumo ao mar à procura de Pinóquio e que o seu barco tinha sido engolido por uma baleia, mas que ele ainda estava vivo. Pinóquio saiu no mesmo instante para tentar encontrar o seu pai. Ele mergulhou no oceano e encontrou Gepeto dentro da barriga de uma baleia enorme. O pai ficou muito contente quando viu o filho, mas ele não tinha a menor ideia de como eles conseguiriam escapar dali. Foi então que Pinóquio pensou em algo. Eles poderiam fazer a baleia espirrar. Juntos, ele e Gepeto construíram uma fogueira. Logo, havia tanta fumaça que... Atchim! A baleia espirrou, e o pai e o filho foram lançados ao mar. Lutando contra as ondas, Pinóquio conseguiu levar seu pai em segurança até a praia. Mas o boneco ficou muito cansado, e quando Gepeto despertou, ele encontrou o filho com o rosto voltado para dentro da água. Ele apanhou Pinóquio e o levou para casa. Gepeto pensou que seu filho havia partido para sempre e começou a chorar. Mas a fada azul tinha visto toda a coragem e generosidade de Pinóquio. Por isso, ela o transformou em um menino de verdade. Pinóquio abriu os olhos e sentou-se. Agora sou um menino de verdade, ele gritou e abraçou o seu pai.
Finalmente, o desejo de Gepeto tinha se tornado realidade, e os dois viveram felizes para sempre.